Conteúdo e objeto de estudo da administração. Então esse é o assunto do vídeo de hoje, do tema geral administração de empresas, mas do tema específico teoria geral da administração. Esse tipo de conteúdo eu estou gravando com base neste livro do Hidalberto Chiavenato e estamos no capítulo 1, administração e suas perspectivas. Já gravei administração e suas perspectivas. Eu já terminei a introdução à teoria geral da administração, gravei alguns vídeos, né? Desde sobre as 3 habilidades do administrador, os 10 papéis do administrador, enfim, vários vídeos como forma de introdução a esse assunto de teoria geral da administração. Então hoje já estamos iniciando oficialmente o capítulo 1. E aí o primeiro tópico desse capítulo trata sobre o conteúdo e objeto de estudo da administração. Então hoje eu quero tratar sobre isso. É um texto relativamente curto e vamos ver. Bom, para quem não sabe, eu sou formado em administração de empresas, já tenho um tempo pela PUC-PR, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu me formei entre 2009 e 2013 e poder gravar esses vídeos de administração de empresas ou de administração de empresa, né, tem sido muito legal, tem sido muito massa para mim, porque eu estou conseguindo revisar e revisitar conceitos que há muito tempo eu já não consultava, né? Então vamos lá, a palavra administração vem do latim. Aliás, esse livro, o link dele, de um mais recente, né, está na descrição, caso você tenha interesse. Teoria Geral da Administração é uma das disciplinas fundamentais da faculdade de ADM, né? E uma das disciplinas que o pessoal menos gosta, porque eles acham chata. Eu na época não achava não, eu gostava da disciplina. A palavra administração vem do latim ad, né? Esse prefixo ad significa direção, tendência para. Então vou repetir. A palavra administração vem do latim, este ad, que é o prefixo ali da palavra, ou que compõe inicialmente ela, significa direção, tendência para. E minister, que é a administração, minister, subordinação ou obediência. Então, uma tendência para subordinar ou obedecer. E significa aquele que realiza uma função sob o comando de outrem. Isto é, aquele que presta um serviço a outro. Então, administração, na sua etimologia, significa aquele que presta um serviço a outro, a etimologia e a origem da palavra. No entanto, a palavra administração ela sofreu uma radical transformação em seu significado original, já que o significado original é aquele que presta um serviço ao outro. A tarefa da administração passou a ser de interpretar os objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação organizacional por meio de planejamento. Aqui já está trazendo um conceito mais teórico mesmo do que seja administração e sai um pouco da etimologia. A tarefa da administração passou a ser a de interpretar os objetivos propostos pela empresa, pela organização, e transformá-los em ação organizacional por meio do planejamento, organização, direção, controle e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da organização, a fim de alcançar tais objetivos da maneira mais adequada à situação e garantir a competitividade em um mundo de negócios altamente concorrencial e complexo. A administração, portanto, é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos organizacionais. Vou repetir. A administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos organizacionais. Segundo parágrafo. Tanto o significado como o conteúdo da administração sofreram uma formidável ampliação e aprofundamento por meio das diferentes teorias que serão abordadas aqui neste livro, né? E eu também trarei aqui. O conteúdo do estudo da administração varia de acordo com a teoria ou a escola considerada. Cada autor da administração tende a abordar as variáveis e assuntos típicos da orientação teórica de sua escola ou teoria. Aliás, uma das razões que nos levou a escrever tal livro foi a necessidade de abordarmos as várias teorias da administração, seus respectivos assuntos e conteúdos. Com isso, o que se pretende apresentar
não especificamente a abordagem ou o conteúdo de uma única corrente em detrimento das demais, mas uma visão ampla, comparativa e, sobretudo, crítica de cada teoria da administração. E o último parágrafo. Cada uma destas 6 variáveis que ele coloca aqui, tarefas, estrutura, pessoas, ambiente, tecnologia e competitividade, provocou ao seu tempo uma diferente teoria administrativa, marcando um gradativo passo no desenvolvimento da teoria geral da administração. Cada teoria administrativa privilegia ou enfatiza uma ou mais dessas 6 variáveis. Então veja bem que hoje a administração teórica, né, ela contempla basicamente 6 variáveis. E cada teoria dessa tende para cada uma destas áreas. As variáveis são tarefas, estrutura, pessoas, ambiente, tecnologia e competitividade. Bom, então o vídeo de hoje é sobre isso, sobre este conceito do que seja objeto de estudo, administração e o conteúdo em si, né? E nós vimos que a administração, na sua etimologia da palavra, ela significa aquele que presta um serviço ao outro, mas isso teoricamente foi se desenvolvendo e hoje nós temos um conceito mais elaborado sobre isso, e a administração é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos organizacionais. Então você que vai estudar administração de empresas tem que ter em mente esse conceito, que um administrador de empresas, independentemente da função que você vai ocupar na organização que você vai trabalhar, administrar é o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar os objetivos daquela empresa. Bom, mais adiante nós vamos abordar cada um destes processos, né? O processo de planejar, o processo de organizar, o processo de dirigir, o processo de controlar, em detalhes, em vídeos futuros, até porque este livro é bastante volumoso e vai demorar um tanto, né? Beleza? Então, lembrando que as principais teorias da administração, elas são baseadas nessas seis variáveis, né? Que é tarefa, estrutura, pessoas, ambiente, tecnologia e competitividade, e isso será abordado em vídeos futuros. Beleza? Valeu! Dá uma olhada no último vídeo que eu gravei aqui no canal sobre teoria geral da administração, onde eu falei um pouco sobre os 10 papéis do administrador. E quais são esses 10 papéis do administrador? Sempre relacionado a interpessoal, informacional e decisorial, certo? Mas os 10 papéis são: ele precisa representar, ele precisa liderar, ele precisa fazer a ligação, ele precisa monitorar, ele precisa disseminar, ele precisa ser o porta-voz, ele precisa empreender, ele precisa resolver conflitos, alocar recursos e negociar. Veja, muita coisa que o administrador precisa pensar, né? Em termos teóricos, pelo menos. Valeu!